Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao G1cast. Eu sou o João Luiz, estudante do quinto semestre de Medicina da Universidade Federal do Ceará e faço parte do G1, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Olá, pessoal. Eu me chamo Maciel, Gabriel Maciel, e estou atualmente no quinto semestre de Medicina na UFC. E também sou membro do G1. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre a neutropenia febril. Para tratar desse assunto, nós convidamos o Dr. Leonardo Pontes. Antes de começar, vamos conhecer um pouco sobre o nosso convidado. Temos o prazer de termos hoje com a gente o Dr. Leonardo Pontes, médico com uma trajetória notável na área da oncologia. O Dr. Leonardo é oncologista clínico formado pela Universidade Federal do Ceará, possui residente em clínica médica pelo Hospital Universitário Walter Cantídio e residência em Oncologia Clínica pelo Instituto do Câncer do Ceará. É também preceptor de programas de residência médica e membro da SBOC, tendo o título de especialista em Oncologia Clínica. Olá, pessoal. Um prazer estar com vocês e espero poder contribuir aí com esse tema aí que é importante na nossa prática oncológica. Não só para nós, oncologistas, mas para todo mundo que lida com pacientes oncológicos. E bem, doutor, para a gente começar a nossa discussão, eu queria só que o senhor explicasse um pouco sobre o que é a neutropenia febril, né? Como que ela surge e por que que ela é uma preocupação para o paciente com câncer que está fazendo tratamento com câncer que lida com essa doença, né? Então, Gabriel, quando a gente fala em quimioterapia, a primeira coisa que vem à cabeça, né, de todo mundo é a questão do enjoo, das náuseas, dos vômitos e da perda de cabelo, né? Todo mundo, a comunidade leiga como um todo, se preocupa com esses sintomas. Mas esses sintomas, via de regra, eles não colocam o paciente em risco de vida, tá? Então, hoje, ainda mais com a medicação que a gente tem de suporte, eu diria que a gente consegue controlar muito bem náuseas e vômitos. E hoje a gente já tem tecnologia para também melhorar a questão, ou pelo menos atenuar a questão da queda de cabelo, né? Através das toucas térmicas. Então, assim, são sintomas, vamos dizer, preconceitos que a gente tem quando fala de quimioterapia que estão sendo vencidos aos poucos. Mas a neutropenia febril, ela continua sendo um tema alarmante, preocupante, sobretudo para nós médicos, né? Por quê? Porque, de fato, ela coloca o paciente em risco de vida, tá? Então, se a gente colocar, assim, alguns números só para a gente entender, né? Dependendo do protocolo de quimioterapia que é usado, o risco de uma neutropenia febril pode chegar tão baixo a 5% a mais de 20%. Né? E desses pacientes que desenvolvem a neutropenia febril, o risco de uma septicemia é latente. Né? E o que é, então, essa neutropenia febril? É quando as defesas dos leucócitos, né, está muito baixa, e aí a gente tem um conceito matemático para isso, seria uma contagem de neutrófilos abaixo de 500, ou então quando a expectativa de queda está abaixo de 1.000, ou seja, você tem um paciente que tem uma neutropenia de 1.300, de 1.200, de 1.000, de 900, você está vendo que está baixando a cada dia que você está dosando. Então, você sabe que esse paciente vai chegar a uma neutropenia grave, associada, claro, à febre, né? O nome quer dizer isso, neutropenia febril, ou seja, além da queda das defesas, há um estado febril, que para nós aqui, né, no Brasil, a gente costuma usar a medida da temperatura axilar. Então, a gente usa o termômetro na axila. Né? Para algumas pessoas, usa o termômetro na fronte, na testa. Né? Hoje em dia, com essa questão do Covid, foi muito comum a gente ver nos shoppings as pessoas medindo a temperatura no pulso ou na testa. Né? Para essa medida infravermelha, a gente considera a temperatura de 38,3. Para a temperatura axilar, a gente considera 37,8 graus Celsius. Então, essa temperatura associada a uma queda de neutrófilos quer dizer o quê? Que esse paciente está suscetível a uma infecção bacteriana grave, com risco de desenvolver septicemia. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre esse tema, porque essa sim é uma complicação da quimioterapia que pode colocar o paciente em risco de vida. Realmente é uma complicação muito grave e que muitas vezes passa despercebido pelos pacientes que não têm no senso comum da população neutropenia febril como uma complicação da quimioterapia, que pode ser tão grave para os pacientes em quimioterapia. Tendo em vista isso, doutor Leonardo, quais são os sinais e sintomas que
os pacientes e os familiares devem ficar atentos para identificar a neutropenia febril em casa? Existe alguma temperatura específica que já é considerada febre nesse contexto? Pois é, João, isso é um aspecto que é peculiar da nossa prática, né? Porque quando eu me formei, eu fui dar um plantão no interior e eu cheguei na emergência, assim, um pouquinho antes do meu horário, o médico lá ainda estava atendendo e eu, aqui querendo ajudar um pouco, né? Fui ver uma paciente, uma mãe que estava desesperada chamando para o atendimento porque tinha um paciente que estava lá há várias horas e não tinha sido atendido ainda, né? E aí eu fui chamar, fui atender logo essa pessoa, que essa pessoa estava muito nervosa, muito ansiosa, porque não estava lá há muito tempo e não tinha sido atendido. E era uma criança com dor de garganta, com febre alta, né? E aí eu receitei lá um antibiótico para a criança, um antitérmico, né? E aí, na fila, quando eu estava avaliando essa paciente, tinha um paciente que estava muito molinho, uma criança muito molinha, no colo da mãe, e a mãe bem calma, tranquila, né? E quando eu fui ver, a criança, na verdade, estava com infecção grave na região do umbigo, né? Era um recém-nascido com infecção grave na região do umbigo, né? Então, assim, às vezes, a mãe, o paciente, não tem noção da gravidade que eles estão lidando, né? Então, assim, às vezes a paciente está muito nervosa por uma situação que não é grave, e às vezes uma paciente que está muito grave não tem noção do seu risco, né, de gravidade. E em relação à neutropenia febril, acontece muito isso. Se você não orientar o paciente já na primeira consulta, explicar o que é a neutropenia febril e quais são os riscos que ele corre, o paciente tem uma febre e acha que é uma febre normal, né? Uma febrezinha, uma febrícula, né? 37,8, não é uma febre alta. Então, assim, e nem vai no médico, né? E aí esse paciente pode desenvolver septicemia em questão de poucas horas, 24, 48 horas. Então, é importante a gente frisar bem para o paciente, quando ele vai fazer uma quimioterapia, e principalmente se esse protocolo de quimioterapia tem risco elevado de neutropenia febril, da questão do controle da temperatura, né? Pedir para o paciente acompanhar a sua curva térmica, fazer direitinho. Se tiver alguma dúvida, coloca o termômetro, checa lá, 37,8. Meu médico disse que se tivesse 37,8, eu tenho que fazer um hemograma. E esse aspecto precisa ser dito lá na emergência. Porque muitas vezes esse paciente é triado, quando chega lá um adulto, né, vamos dizer, na emergência, com a temperatura de 37,8, esse paciente vai ser triado para um quadro tranquilo, né? Ele vai entrar ali na fila de espera e vão passar outros pacientes mais graves na frente deles, sendo que esse paciente precisa ser atendido dentro de 1 hora. Então, esse paciente merece ser atendido com urgência. Então, se o paciente não informar a enfermeira, quem está fazendo ali a triagem, que ele está em um protocolo de quimioterapia e que ele está correndo risco de neutropenia febril, né? Essa temperatura de 37,8, ela vai passar batida na emergência e esse paciente não vai ter o atendimento que precisa, na velocidade que precisa. Realmente, doutor Leonardo, é muito importante a gente ter essa noção desses sinais e desses sintomas e dessa questão dessa triagem, que realmente muitas vezes acaba passando despercebido. Então é importantíssimo, de fato, orientar o paciente e a própria equipe médica ter uma noção dessa necessidade para cuidar dessa neutropenia febril, que é uma complicação muito grave. Mas, assim, hoje em dia, existe alguma forma de prevenir a neutropenia febril ou de reduzir o risco dela acontecer durante o tratamento? Isso, com certeza, Gabriel. Excelente ponto. Então, o que nós oncologistas fazemos hoje, e talvez por isso que esses pacientes aparecem pouco nas emergências, por aí afora, é que nós oncologistas, a gente tem a capacidade de prever, baseado no protocolo de tratamento que a gente está utilizando, e baseado vamos dizer, em quão fit é o paciente, né, quanto que ele tem de reserva para aguentar uma quimioterapia, a gente consegue prever com uma certa razoabilidade o risco da neutropenia acontecer. E aí a gente consegue usar medicamentos ou reduzir doses de quimioterapia para prevenir essas complicações. Algumas situações, e essas são mais raras de acontecer, elas podem acontecer de forma idiosincrática. O que é isso?
Você faz a quimioterapia, o percentual de acontecer da neutropenia febril é baixa, mas o paciente tem uma reação fora do esperado, né? Então, isso acontece às vezes. Então, essa é a situação. E a outra situação é que a própria doença, ela pode eventualmente infiltrar a medula óssea e o paciente desenvolveu a neutropenia febril pela doença, e não pela quimioterapia. E aí, paradoxalmente, o tratamento passa a ser a quimioterapia, né? E não o contrário. Entendeu? Mas, assim, uma grande maioria das neutropenias febril são induzidas pelo tratamento, são induzidas pela quimioterapia. A gente consegue prever quais são os protocolos que são de maior risco de desenvolvimento dessa neutropenia febril, e existem medicações que recuperam mais rápido a medula óssea e, por isso, evitam a neutropenia febril. Doutor Léo, tendo em vista que alguns pacientes vão ter um maior ou menor risco, dependendo do esquema quimioterápico deles. Se um paciente em tratamento oncológico suspeitar que está com neutropenia febril, qual é o primeiro passo que ele deve tomar? Vai depender do nível da febre? É uma emergência? Não. João, excelente. O primeiro passo é considerar isso emergência, certo? Esse é o primeiro passo. Reconhecer se você está em quimioterapia e teve febre, o primeiro passo é reconhecer que isso é emergência e você precisa de atenção médica. O que a maioria dos serviços recomendam? Que o paciente vá até uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, né? Lá ele vai ser atendido e esse paciente precisa ser classificado como emergência. Ele não pode receber uma fichinha lá verde, não. Ele tem que receber logo uma ficha amarela ou mais, né? Ele tem que ser atendido na primeira hora. Por quê? Qual é o passo fundamental nessa primeira hora? Primeiro, checar o hemograma. Ele teve febre. Será que ele está leucopênico? Então, a orientação é: você tomou quimioterapia, teve febre, procure a UPA. Ao chegar na UPA, você vai se identificar. Eu sou um paciente que estou em quimioterapia, tive febre e recebi a recomendação de vir aqui para colher o hemograma. Aí, nesse hemograma, o médico, né, no caso, vai confirmar se realmente o paciente está neutropênico ou não. Porque lembre que o conceito de neutropenia febril é duas coisas, né? É febre mais neutropenia. Então, eu preciso confirmar no hemograma que os neutrófilos estão abaixo de 500. Confirmando isso, aí é emergencial, o plantonista tem que prover o antibiótico na primeira hora de atendimento. Esse antibiótico precisa ser dado parenteral. Assim que o paciente descobrir que está com neutropenia febril, confirmou, ele teve febre, vai na emergência, colhe o hemograma, confirmou que está com neutropenia febril, já é prescrita a ele a primeira dose de antibiótico, e ele toma essa dose de antibiótico lá mesmo na emergência, não espera internação, nada não. Ele lá mesmo, na emergência mesmo, ele já toma a primeira dose de antibiótico. Existem alguns critérios que a gente coloca esse neutropênico febril em maior risco ou menor risco, tá? Então, existe a Associação Americana para as Medicações de Suporte em Câncer, que chama MASC, o nome da sigla, tá? Então, essa associação, ela criou alguns critérios, e interessante que uma vez eu fui acompanhar um parente que estava em atendimento lá no HGF, né? E aí eu fui como acompanhante, eu não fui como médico, né? Eu fui lá na emergência da HGF, acompanhar nessa consulta do meu parente, e aí quando eu abri a porta, quando eu fechei a porta para entrar no consultório, tinha pregado na porta, nas costas da porta, a tabela MASC, a tabela que classifica a neutropenia febril de alto ou baixo risco, né? Eu fiquei super feliz com essa estratégia deles, né? Porque realmente são critérios assim clínicos que ninguém é obrigado a decorar, mas é fácil de buscar isso em qualquer Google, né? A gente vai lá, olha essa tabela e a gente pontua o paciente de acordo com os riscos dele, né? E aí, dependendo desse risco, se o paciente tiver baixo risco, por exemplo, ele pode ser tratado com antibiótico oral, tá? Então, não precisaria ficar nem internado, né? Agora, se for um paciente de alto risco, e aí esse paciente precisa de internação, e então ele vai tomar a primeira dose de antibiótico na emergência, mas ele vai ter que ficar sob observação até conseguir um leito, porque ele vai precisar ser internado para dar continuidade ao tratamento de forma parenteral, tá? O que a gente geralmente orienta? O paciente está em quimioterapia, teve febre, procura unidade de pronto atendimento, né? E avise que está em quimioterapia, porque senão você não vai ser classificado adequadamente. E você tem 1 hora entre a medida da febre, a confirmação da febre,
e o início do antibiótico. Então, nesse período, você tem que se deslocar para a UPA, colher o hemograma, o médico tem que checar o hemograma e prescrever o antibiótico e estar tomando antibiótico dentro desse período. Então, tem que ser realmente coisa muito rápida. Então, a gente considera, assim, uma emergência médica. Doutor Leonardo, é muito importante a gente ter essa noção e conhecer realmente o que deve ser feito na hora, qual é a conduta, e até porque é importante o paciente ter uma noção do que ele pode esperar quando for ao hospital e saber o que ele tem que falar, né, para informar a equipe médica da situação dele. E o senhor falou do tratamento com antibiótico, uso de antibióticos, mas além do uso de antibióticos, há mais alguma coisa a ser feita no hospital, ou então após o paciente ir para casa, nesse caso, nesse contexto da neutropenia febril? Sim, sim. Então, o paciente que vai ao hospital, né, ele vai escolher o hemograma, o médico vai checar se as defesas dele estão boas ou estão baixas, se tiver baixo, ele vai entrar com antibiótico, mas não é só isso, né, esse paciente vai ter que ser avaliado também a possibilidade, por exemplo, de um antibiótico mais amplo espectro. Às vezes o paciente precisa tomar 2, às vezes 3 antibióticos, o tipo de antibiótico que vai ser feito, né? Então, tudo isso vai ser da avaliação clínica do médico lá na hora da decisão da tomada do antibiótico. E esse antibiótico deve ser mantido, né, pelo mínimo de prazo necessário, e o paciente deve se observar que ele deve ficar afebril dentro das primeiras 48 horas. Então, todo esse processo, por isso que nesses casos, esses pacientes acabam ficando internados para exatamente ter certeza que o antibiótico que está sendo feito é o antibiótico adequado. Uma coisa importante também que se faz é a coleta de cultura, né? Hemocultura, às vezes urinocultura também, às vezes um suave retal, para avaliar germes, possivelmente patogênicos, que possam estar envolvidos nessa neutropenia e guiar a antibiótico terapia. Doutor Leonardo, você já esclareceu muitas informações acerca da neutropenia febril, mas, como toda condição médica, existem muitos mitos ou informações erradas sobre a neutropenia febril na sociedade. Tem algum ponto, algum mito, alguma informação errada que o senhor queira esclarecer para os nossos ouvintes? Eu acho que o ponto principal é a questão de você não subestimar o risco de uma neutropenia febril, né? Eu lembro que na minha residência, né, eu tive um caso de um paciente que estava com leucemia, internou para fazer quimioterapia, aquele esquema de indução, né, para quimioterapia, e esse paciente evoluiu com um quadro de sepse em menos de 24 horas, né? Então, a gente não pode subestimar. O paciente teve febre, um paciente que está neutropênico grave, né, ele não tem defesa para fazer tosse, ele não tem defesa, não tem leucócito suficiente para gerar pus, né? Então, assim, às vezes você olha para o paciente e diz assim, esse paciente está bem, não tem, olha aqui, a ausculta dele está normal, o paciente não está tossindo nem nada, mas é porque às vezes a defesa dele está tão baixa, está tão fraca, que ele não tem ainda leucócito para fazer inflamação, né? E aí, à medida que você começa o antibiótico, que as defesas começam a melhorar, aí o raio-x do paciente começa a piorar. Por quê? Porque agora ele está começando a ter defesa para começar a produzir as consolidações, né? Então, assim, a gente não deve subestimar esse ponto da questão da febre, né? A gente tem que considerar que um paciente neutropênico febril, ele tem risco, sim, de desenvolver uma sepsemia, e ele precisa ser atendido prontamente, assim, é como um infarto, é como um AVC, ele tem ali poucas horas para começar o antibiótico. E o que faz mais diferença em salvar esses pacientes é o antibiótico. Então, quanto mais precoce for um antibiótico, maior a chance desse paciente sair, não entrar numa sepse e, por conseguinte, não ter as complicações de uma sepse, inclusive o óbito, né? Então, o que vai salvar o paciente, na verdade, é o tempo em que ele vai demorar entre a febre e o início do antibiótico. Então, a gente não pode subestimar esse ponto, né? O paciente ter febre tem que procurar emergência, sim, tem que ir para o hospital, tem que escolher o hemograma rapidamente, e esse hemograma tem que guiar o médico na escolha do antibiótico. Bem, doutor Leonardo, você já esclareceu bastante coisa para a gente realmente sobre a neutropenia febril, sobre essa condição médica. E, para finalizar, qual seria a sua mensagem principal para um paciente, para pacientes e familiares que convivem com esse risco dessa emergência oncológica como a neutropenia febril? Como mensagem para os pacientes familiares, eu acho que conversar com o seu médico, né? Perguntar a ele qual o tratamento que ele está fazendo,
qual é o risco disso acontecer, quais são os cuidados que a equipe médica está tendo em relação à prevenção disso e quem ele pode recorrer numa situação de emergência, né? Então, assim, existe, às vezes, algumas clínicas têm BIP de urgência, de emergência para esses contatos, né? A maioria dos serviços grandes, né, do SUS, eles realmente não têm emergência oncológica, então acaba que o paciente acaba indo para a UPA mesmo. Mas se ele for bem orientado, se ele souber quais são os riscos que ele está correndo e quais são os cuidados que ele precisa ter, ele vai chegar na UPA e vai saber dizer, olha, eu estou diante de uma situação dessa, né? A maioria das emergências oncológicas não são conduzidas por oncologistas, né? Eu falo muito isso quando eu estou com os alunos falando sobre emergências oncológicas, eu sempre coloco essa frase para eles, né? A grande maioria das emergências oncológicas são conduzidas pelos clínicos nos hospitais, né? Você não vai ter um oncologista de plantão lá na emergência, né? Então, sim, é bom saber que todos os médicos tenham conhecimento em emergências oncológicas, né? E o paciente sendo bem orientado sobre as condutas que precisam ser tomadas no hospital, a questão de valorizar na triagem esse sintoma de febre, de colher o hemograma rápido, de tomar logo o antibiótico, com certeza ele vai ajudar e colaborar com a equipe médica para que tudo corra da melhor maneira possível e que o desfecho no final seja bastante favorável, né? Bom, pessoal, assim a gente se despede de mais um Geoncast. Obrigado, doutor Leonardo, por sua excelente contribuição e por ter facilitado nosso entendimento e dos ouvintes sobre a neutropenia febril. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês aí, eu acompanho o Geoncast, estou sempre acompanhando aí os episódios de vocês, parabéns aí pelo esforço e pela persistência, né? Já há bastante tempo nos episódios, acho que desde a pandemia que vocês têm feito episódios, sempre com temas muito interessantes, então parabéns aí a todos vocês aí do Geon. Muito obrigado, doutor Leonardo, mais uma vez. E, bem, você, caro ouvinte, lembre-se de nos seguir no Instagram, @geonliga, para obter mais informação sobre podcasts e outros assuntos relacionados à oncologia. E, bem, eu queria agradecer também, mais uma vez ainda, a participação do doutor Leonardo e agradecer aos ouvintes, as pessoas que estão ouvindo a gente, e até a próxima, pessoal.